Opa, fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que fazem parte da minha carteira e vou te mostrar exatamente quanto eles me pagaram aqui na tela do meu celular no último mês, né? Para você ver que sim, os fundos imobiliários pagam todos os meses e é uma ferramenta muito interessante de renda passiva. Só que o detalhe aqui é o seguinte, esses 3 fundos imobiliários têm bastante coisa em comum, mas são muito diferentes. Então eles são da mesma gestora, são fundos de papel, mas eles são completamente diferentes um do outro. E eu vou usar o vídeo hoje na prática para te mostrar assim 3, 4 grandes lições de como você deve escolher os seus fundos e por que, mesmo tendo algumas semelhanças, eles são completamente diferentes. E isso é muito importante para você decidir certo, beleza? Então já vou mostrar logo aqui na tela do meu celular para mostrar os bastidores aqui desses meus investimentos. Então já está aparecendo aí a tela do meu celular, eu estou aqui na minha conta da Toro Investimentos, que é justamente a corretora onde eu invisto aqui no Brasil, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns detalhes. Veja que aqui tem o botão investir, tem o botão carteira e o botão extrato. Eu vou clicar aqui então no botão extrato para mostrar para vocês os recebimentos que eu tive no último mês. Então eu vou clicar aqui em entradas. O pessoal da edição vai dar um blur aqui para não ficar revelando minha carteira inteira, mas eu quero mostrar exatamente os recebimentos que eu tive no dia 12/6/2025. Então, pessoal, como que funciona, né? Os fundos imobiliários, quando a gente compra esses ativos, eles costumam pagar todos os meses. Cada fundo paga num dia. Esses 3 fundos que eu vou te mostrar agora pagam todos no dia 12, né? Aproximadamente no dia 12 de cada mês. Então, no mês de junho, eu recebi desses 3 fundos mais ou menos R$ 392. Veja, o KNCA 11, eu tenho 70 cotas, me pagou R$ 82,60. O KNCR 11 me pagou R$ 186. O KNSC 11 me pagou R$ 124. E aqui, pessoal, é interessante a gente mostrar que além desse ganho do dividendo, a gente tem um potencial de valorização da cota, né? A cota pode desvalorizar ou valorizar. Nesse momento, eu vou até voltar aqui para vocês mostrar na minha carteira, só na parte de fundos imobiliários, o pessoal aqui da edição vai dar um blur também, mas, por exemplo, o KNSC 11, eu tenho uma rentabilidade com ele de 15,89%, fora os dividendos, né? Porque eu tenho um valor investido ali de R$ 10.961, o resultado, né, o lucro seria R$ 1.503, e eu tenho a quantidade de 1.240 cotas. Isso daqui, pessoal, é muito importante, tá? Comprar barato é sempre uma decisão que eu reforço para vocês, tá? Daqui a pouco eu te mostro alguns números aqui na tela, mas comprar barato é sempre fundamental. E seguindo aqui na tela da minha corretora, o KNCA11 também estou com uma rentabilidade de 13% nele, né? Tem um valor menor investido, 6.700. E o fundo desses 3 aqui, que é a maior posição da minha carteira, o KNCR11, R$ 16.313, também com uma rentabilidade de 10%. Né? E pessoal, eu acabei de mostrar aqui para vocês a tela da Toro Investimentos, que é a corretora que eu uso, acho super fácil de usar, acho super segura e é taxa zero para tudo. Eu vou deixar um link na descrição, porque nós temos uma parceria lá. Se você abrir sua conta, começar a investir também pela Toro Investimentos, você recebe esse meu livro que eu envio de graça para sua casa, tá? Pelos correios. Então pegue o link que está aqui na descrição e comece seus investimentos lá também. E aí, continuando aqui na tela, só a título de exemplo, né? Eu tenho esse valor aqui investido no KNCR11, então eu investi 14.826, tive 1.487 de lucro até agora, fora os dividendos, tem aqui o preço médio que eu paguei, cerca de R$ 95 por ação, né? No caso aqui são cotas, na verdade, né? 155 cotas é o que eu tenho. Nesse momento eu posso, por exemplo, vender esses ativos ou posso comprar mais, né? Tudo isso aqui de uma maneira bem fácil pela corretora. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 fundos e por que eles são tão diferentes, embora tenham algumas características parecidas. Isso daqui é importantíssimo. E eu já estou dentro do site da Kinea, que é justamente essa gestora, uma das gestoras mais renomadas do Brasil, e o site deles é muito legal, porque ele tem esse painel interativo. Esse foi o motivo de eu selecionar esses 3 vídeos aqui para conversar com vocês hoje, porque dentro do site deles está muito fácil de entender e a diagramação está muito bonita também, está muito fácil da gente explicar um pouco sobre as diferenças
nas escolhas de um fundo imobiliário, tá? Então, eu vou começar a mostrar aqui para vocês esse painel interativo, vou colocar em tela cheia, e aí ele já mostra um pouquinho desses dados, tá? Então, Kinea é o nome da gestora, né? Possui 26 bilhões de recursos em fundos imobiliários de CRI e de CRA. CRI e CRA, então, a primeira coisa é o que a gente chama de papel, né? Por quê? Não é tijolo. Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente pode comprar aqueles fundos que têm realmente prédios, que têm galpões, ou seja, tijolo, construído por tijolo mesmo. Tudo que não é tijolo é papel. Por que papel? Porque é algum título de dívida, é algum contrato que tenha lastro no mercado imobiliário. Então a gente está investindo nesse setor tão resiliente da nossa economia, que é o imobiliário, mas não em tijolo. A gente está proporcionando que esse mercado imobiliário aconteça, muitas vezes desenvolvimento, construção, enfim. Eu mostro um pouquinho mais para vocês, só que aqui na tela, então, a gente está vendo os papéis, que são os CRIs, né, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, e os Certificados de Recebíveis do Agronegócio. O maior fundo listado na nossa Bolsa de Valores é o KNCR11, que ele tem 7,81 bilhões de reais sobre gestão. Mas vai ficando interessante aqui quando a gente vai para a página 2, que ele mostra exatamente esse gráfico, pessoal. Você tem que prestar atenção nesse gráfico, porque ele explica muito bem as diferenças dos fundos imobiliários. Só para você ver aqui já na prática, o KNSC11, essa bolinha que está aqui bem no meio desse diagrama, mostra que ele é um fundo que ele está mais no centrão de tudo. Ou seja, ele tem tanto inflação quanto CDI, ou seja, que segue próximo da taxa Selic. Os contratos desse título, então, têm 2 indexadores. Essa aqui é a primeira linha desse gráfico. Quando você comprar um fundo imobiliário de papel, ele pode ter a maioria dos seus contratos atreladas ao IPCA, que é a inflação, ou seja, se a inflação subir, você ganha mais dividendos. Ou o seu fundo pode ter mais contratos em CDI, que segue muito próximo à taxa Selic. Então, se a Selic sobe, você ganha mais, tá? Em períodos de Selic baixo, o seu dividendo é menor. Então, essa já é uma decisão de investimento. Ou você pode selecionar algum fundo que tem um pouquinho dos dois, ok? Então, a gente vê que o KNSC tem exatamente essa característica. Quando a gente olha para o KNCR11, por exemplo, que está aqui no canto bem oposto aqui nesse diagrama, por quê? Quase a totalidade desses contratos são CDI. Do outro lado, o KNIP11, ou seja, são títulos de inflação. Então veja, são 2 fundos que a gente pode falar, são parecidos, são fundos de papéis, são da mesma gestora, mas eles são completamente diferentes, porque um remunera inflação, o outro remunera CDI, ok? Então essa é a primeira linha que a gente pode ver. E a segunda, que é bem interessante também, qual é o nível de risco da composição desse fundo? A gente tem que lembrar isso. Um fundo ele é composto de vários contratos, vários ativos imobiliários. Qual é o nível de risco desses fundos? Não é tudo a mesma coisa. E aqui dentro da própria gestora, eles mostram que tem níveis de risco diferentes. Por exemplo, aqui em cima, esse aqui, o KOPA11, seria o fundo mais arriscado da casa, né? Assim como o KNHY também é um fundo mais arriscado, porque está aqui para cima. O Canuc também está aqui para cima. E quais são os fundos mais seguros? KNCR11, o CADOL e o CANIP. Tá? Então a gente consegue ver aonde na composição eles estão. Veja que o KNCA, por exemplo, é um fundo que ele não é tão seguro quanto o KNCR11, não é tão seguro quanto o KNSC11, mas ele tem um potencial um pouco maior, né? O potencial risco-retorno, por isso que ele está aqui acima. Tá? Então isso daqui é muito importante para a gente tomar nossas decisões. Até porque a gente vai continuar seguindo aqui, a gente vai ver um pouco como eles têm características bem diferentes. Né? Se a gente olhar o KNSC11, ó, ele coloca aqui, fundo com baixo risco de crédito, dedicado ao investimento em ativos de renda fixa, amparados por garantias imobiliárias. Isso daqui é bem legal, tá? E essas fotos aqui exemplificam bem o que é um fundo de papel como o KNCR11. Então veja, a primeira foto aqui é de um CD chamado Sakamoto. CD seria um centro de distribuição. Então aqui pela foto a gente vê, é um galpão de logística, um centro de distribuição. Então quer dizer que o KNCR investe num tijolo? Não, ele investiu aqui num título de dívida, provavelmente para financiar esse imóvel,
e ele tem uma remuneração. Então, é como se ele tivesse emprestado dinheiro para o dono desse galpão, ou a instituição que levantou esse prédio mesmo, e aí ele emprestou esse dinheiro e fica recebendo juros dessa operação. Quanto? CDI mais 2,57% ao ano. E por que é um título do mercado imobiliário? Porque ele tem garantias, ou seja, esse prédio aqui, a alienação fiduciária das cotas, dos imóveis, enfim, isso são garantias dessas operações, tá? E a gente vê que, historicamente, esse é um fundo que tem desempenhado bem com os seus projetos aqui, né? Com os seus contratos, com as suas garantias, etc. E aí, se a gente olhar, por exemplo, outros, ó, KNCA, por exemplo, completamente diferente. Por quê? É do agronegócio. Então aqui não é imobiliário, mas é a mesma coisa. É um empréstimo com uma remuneração CDI mais 7, né? Ou seja, muito maior a rentabilidade e maior o risco também, só que com algumas garantias nessas operações, ok? Então a gente consegue ver esses detalhes aqui, isso é muito importante. E aí a gente vai para a composição do fundo. Então ele mostra exatamente quais são os CRAs que tem aqui, quanto é CDI, quanto é inflação, tá? Já expliquei para vocês como isso é importante. Vamos voltar aqui no KNCR11 e aí a gente vê que é uma diversificação muito grande em setores como escritórios, shopping, logística, residencial, mas a grande maioria, 97,6%, são títulos atrelados à taxa Selic. E aí a gente vai para o nosso próximo ponto, né, que são os dividendos. Veja, se a taxa Selic ela está alta, né, a gente tem um dividend yield esperado desse fundo de 15,72%, livre de imposto de renda, pelo menos por enquanto. Então, é um título que tem entregado bastante resultado. E como eu falei para vocês, né, aqui na negociação, como eu falo, é sempre bom comprar barato. Por quê? Essa linha laranja aqui, veja que tem um sobe e desce muito grande, isso é o preço da cota mercado. Mas veja que o valor da cota patrimonial, que é essa linha azul, continua sempre estável. Então, se você consegue comprar barato, por exemplo, lá em julho de 2023, você ganha mais até do que o próprio dividendo. Você ganha também com o potencial de valorização da cota. Comprar fundo imobiliário de papel, ou mesmo os FIAGROS, que é o caso do KNCA, barato é um achado, né? Se você comprar um fundo que você gosta, que você acha bom, que você confie, e ele estiver barato, é um potencial de ganho. Mas é óbvio que nada é assim cravado, né? Você não pode sair por aí comprando qualquer coisa sem saber o que você está fazendo, né? Porque tem fundo imobiliário que desvaloriza também. Tem fundo imobiliário que na sua composição, esses contratos, eles têm algum tipo de calote, aí tem que acionar a garantia, pode ficar muito tempo sem receber esse dividendo, né? Algum tipo de recuperação judicial. É sempre bom ficar com cuidado, ficar tranquilo nas suas escolhas, não ser muito emocionado. Por isso também que eu sempre digo para você se inscrever aqui no canal e assistir esses outros vídeos que a gente separou para você. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais!